Olá, amigos! Estamos de volta para refletir mais um pouquinho sobre a nossa vida e sobre a nossa vida do ponto de vista espiritual. A vida espírita, o espírito vivendo na matéria. Hoje eu quero refletir um pouquinho sobre o momento atual das nossas vidas. E para fazer isso, eu quero voltar a alguns milhares de anos na nossa história humana para a gente lembrar que diz a nossa ciência, e a gente tem essa ideia muito clara em nossas mentes, que o homem primitivo, quando éramos seres primitivos, vivíamos em uma integração maior com a natureza. Estávamos ali postos como caçadores, como pessoas que faziam uso dos recursos naturais, e então o progresso humano foi se fazendo e o homem passou a cuidar um pouco melhor dessas condições, desenvolvendo técnicas de cultivo, de plantio. A vida de nômade foi se modificando e nós fomos nos agrupando, fomos criando sociedades, cidades. E então, curiosamente, a vida que começou muito integrada na natureza foi se transformando em uma vida cada vez mais ligada aos outros indivíduos dentro de uma cidade. Hoje nós vemos cidades imensas no planeta Terra que tem quase nada da vida natural, né? Daquela vida vivida em contato com a natureza. Bom, acontece que dentro dessas cidades pode ter acontecido essa separação entre homem e natureza. Mas o tempo ainda foi passando e nós fomos percebendo que o homem aos poucos foi se apartando, foi se afastando da própria sociedade. Fechado em núcleos, ele olhava para outras sociedades, para outros núcleos, para outros povos, para outros indivíduos, via-se como diferente e não travava bons relacionamentos. Assim é mais ou menos até hoje, né? Com a disputa entre cidades, entre países, enfim. Então, sociedades se afastando de outras sociedades. Por fim, nós chegamos aos dias de hoje e percebemos que agora nós, apesar das redes sociais, que deveriam ser um instrumento de aproximação entre as pessoas, aproximação entre os indivíduos, ela tem feito o contrário. Essas redes sociais têm nos afastado. Temos visto hoje muitas pessoas envoltas em relacionamentos que acontecem pelas redes sociais, mas com dificuldades de relacionamentos humanos mais diretos, sem a tela, né? Sem estar por detrás de uma tela. O que tem causado um outro fenômeno. A pessoa tem se afastado de si mesma. A gente olha para a nossa sociedade hoje e vê que as pessoas chegam, por causa de todos esses acontecimentos, dessas atitudes, desses hábitos humanos, as pessoas têm chegado ao ponto de olhar para si mesmas e se sentirem incapazes, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E então, o sentimento de ansiedade, o sentimento de tristeza, de depressão, o sentimento de não ter aquilo que o outro tem, o sentimento de olhar muitas vezes para as telas e de perceber que outras pessoas têm uma vida que ela desejaria, mas que não consegue. E aí, o sentimento de vazio. E esse sentimento de vazio, esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de depressão, tudo isso vem da incompletude que é viver uma vida sem conhecimento, sem relacionamento com a natureza, sem relacionamento com as pessoas, sem relacionamento consigo mesmo. Relacionamento consciente, não relacionamentos artificiais, não relacionamentos superficiais. Relacionamentos verdadeiros, que precisam ser desenvolvidos para que a pessoa progrida, para que o espírito progrida. E esses relacionamentos começam com o autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem eu sou? Ora, eu sou
um espírito encarnado, mas isso não é quem eu sou, isso é o que eu sou. Eu sou um espírito encarnado, mas quem eu sou, aí é um movimento de autodescoberta de cada um de nós. Eu preciso olhar para mim e descobrir quais são as minhas virtudes, o que eu possuo já em mim, o que eu conquistei na atual época da minha vida, no meu atual estado, o que eu já tenho em mim. Eu tenho capacidades, eu tenho virtudes. Por outro lado, eu tenho também algumas imperfeições. Isso faz parte de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que tem certas tendências, inclinações, gostos, que recebeu o amor das pessoas que estão ao meu redor. Eu sou a soma de tudo isso. Eu sou a soma do amor que me deram e de como eu experienciei esse amor. Mas eu sou também a soma de todo o mal que me fizeram e de como eu interpretei esse mal que me fizeram. Eu sou a soma de todos os meus fracassos, mas também sou a soma de todos os meus sucessos. Eu sou quem eu sou. Agora, tendo vivido todas as experiências que eu vivi, tendo interpretado, percebido essas experiências e fazendo uso disso tudo que eu tenho. Alguns são hábeis em matemática, outros falam vários idiomas. Alguns são muito bons no plano profissional, outros nos relacionamentos afetivos. Então, onde é que eu preciso me desenvolver agora? Eu começo com esse autoconhecimento, quem eu sou. E então eu resgato esse patrimônio que é único e de extrema valia, porque não existe outra pessoa igual a mim. Não existe outra pessoa igual a você que me ouve nesse momento. E para Deus, isso é de uma preciosidade, isso é de um valor tão grande que Ele deu para todos nós a condição de sermos imortais. E nos deu presentes maravilhosos, porque sendo imortais, Deus nos deu como destino a perfeição, como destino a felicidade plena. Ele nos dá tudo isso, a condição da imortalidade, o tempo, as faculdades, todos os recursos para progredirmos, sermos perfeitos no futuro e felizes, plenamente felizes no futuro. Então, quem eu sou agora precisa ser descoberto. Descobrindo quem eu sou, curiosamente, eu descubro quem são os meus próximos. Pessoas igual a mim, algumas com virtudes maiores que as minhas, outras com virtudes menores que as minhas, todos nós com imperfeições, todos nós no mesmo caminho de autodescoberta, caminho no qual às vezes erramos, às vezes acertamos. Todos nós unidos em uma só condição, espíritos imortais, filhos de Deus com direito à imortalidade, a todo o tempo necessário para conquistarmos felicidade e perfeição. E todos chegaremos lá. Então, se eu sou uma pessoa necessitada de compreensão e de perdão, o meu próximo também é. E assim eu começo a melhorar os meus relacionamentos. Se eu preciso de oportunidades para crescimento, eu devo entender que o meu próximo também precisa. E devo entender o seguinte: se Deus me dá essas oportunidades, dará também ao outro. Não necessito ter inveja de ninguém. A condição que eu vivo hoje é a melhor a ser vivida para o meu progresso. É o meio que Deus escolheu para o meu despertar. Então, eu preciso de perdão? Sim, o outro também precisa. Deus orienta ao perdão mútuo entre as pessoas. Que tal uma atitude de boa fé? Começarmos nós a oferecer o perdão incondicional aos outros, como ensinou Jesus. Dessa forma, através desse ensinamento do Cristo, perdão, amor incondicional, fé consciente na vida futura, todos nós promovemos o nosso autoconhecimento, promovemos assim uma integração maior com as outras pessoas que estão convivendo conosco, com o nosso planeta, consciência de que qualquer atitude que eu tenha no planeta reverbera na minha vida. Eu derrubo uma árvore hoje, amanhã o clima do planeta se torna um pouco mais hostil à vida terrena. Eu deixo uma garrafa PET no oceano, o meu filho irá colhê-la no futuro. Eu deixo uma tampinha de garrafa num rio, é o meu neto, meu filho que vai
sofrer as consequências dessa tampinha que eu deixei. Eu deixo minhas sacolas plásticas no ambiente, meus filhos sofrerão com essas sacolas plásticas, materiais que demoram, às vezes, centenas de anos para serem dissolvidos no meio ambiente. Eu uso com excesso a eletricidade, os automóveis, etc. Meus filhos e netos sofrerão as consequências. E agora eu posso romper um pouquinho também com esse horizonte. Meus filhos e netos sofrerão as consequências? Sim, sofrerão. E também eu, que deverei reencarnar nesse planeta Terra ainda algumas vezes, com sorte, para seguir o meu progresso evolutivo. Então, cada um de nós não está separado nem de si mesmo, nem das outras pessoas, nem da sociedade, nem da natureza e nem de Deus. Essa descoberta é essencial e urgente para nós, seres humanos, nesse ponto do nosso planeta. Vamos em frente? Vamos realizar o nosso exercício? Quem sabe haja tempo para que nós possamos nos conhecer e nos amar. Isso é muito importante. Quem ama a si mesmo, ama o próximo, o que é semelhante a amar Deus, segundo palavras do próprio Cristo. Abraço fraterno, amigos. Deus nos abençoe sempre.